Olá, galera! E aí, como é que estão todos? Estamos nós aqui novamente para mais uma aulinha no nosso canal aqui da escola. E hoje nós vamos falar do capítulo 5 da apostila 1 de vocês, que tem o seguinte título: Por que podemos extrair tantos produtos do petróleo? Então, gente, esse capítulo é um capítulo todo dedicado a gente estudar algumas propriedades do petróleo, alguns produtos, alguns derivados do petróleo. Então, é um capítulo bastante interessante e bastante atual, né? Visto a importância que o petróleo tem para a nossa vida, né? Nós ainda somos uma sociedade muito dependente do petróleo e dos seus derivados. Então, é muito importante que a gente consiga entender e estudar a importância do petróleo, certo? Então, vamos começar a nossa aula. Bem, primeira pergunta que vocês devem estar fazendo é o que é o petróleo, certo? Então, petróleo, ele nada mais é do que uma mistura homogênea formada por hidrocarbonetos. E ele é um recurso não renovável. Então, só relembrando as nossas aulinhas anteriores, né? Mistura homogênea, não consigo diferenciar as fases, certo? E formado por hidrocarbonetos. O que seriam hidrocarbonetos? Bem, os hidrocarbonetos eles são substâncias orgânicas compostas exclusivamente de hidrogênio e carbono. Então, sempre que a gente fala de hidro, lembra o quê? Hidrogênio, certo? Carboneto, lembra o quê? Carbono. Então, são substâncias orgânicas compostas apenas de hidrogênio e carbono. E aí eu dei o exemplo para vocês do gás metano. Gás metano, se vocês olharem, né, o desenhozinho da molécula dele, só tem o quê? C, que é carbono, e H, que é hidrogênio. Então, ele é um exemplo de hidrocarbonetos. E recurso não renovável. O que seria um recurso não renovável, né? São os recursos que são consumidos mais rapidamente do que a natureza é capaz de produzi-los. Então, por que o petróleo é um recurso não renovável? A gente tem que lembrar, né, de como o petróleo é formado. O petróleo demora milhões de anos para ser formado. Então, quando a gente extrai o petróleo, aquele petróleo que nós extraímos, ele não vai ser reposto na natureza com a mesma rapidez que nós extraímos, porque ele leva milhões de anos para se formar. Então, por isso que a gente diz que o petróleo é um recurso não renovável e que um dia ele pode vir a acabar. Por isso é tão importante, né, os estudos em relação a novas alternativas energéticas, a novas alternativas de produtos que ainda são produzidos com petróleo. Então, por isso que se tem, né, muitos estudos em relação a essas coisas. Então, agora, né, já que nós tocamos no assunto de como o petróleo foi formado, vamos ver, então, como que acontece essa formação. Então, é uma formação que ela se dá por processos de decomposição e sedimentação de restos de animais e vegetais. Então, restos, né, mortos de animais e vegetais de milhões de anos atrás sofreram processos de decomposição e depois de sedimentação. E aí, como que a gente tem a formação do petróleo com esse material orgânico, né, com esses restos de animais e vegetais? Por conta da ação da elevada pressão e temperatura durante milhões de anos. Então, a gente teve os processos de decomposição e sedimentação e, ao mesmo tempo, a ação de elevada pressão e temperatura naquele material, naqueles restos de animais e vegetais. Então, essa ação, né, de elevada pressão e de elevada temperatura fez com que a gente transformasse esse material orgânico, né, esses restos de animais e vegetais, no petróleo que a gente conhece hoje. Então, percebam que, novamente, só reforçando, é um processo que demora milhões de anos, não é algo imediato. Aí aqui a gente tem, né, um desenhozinho mostrando como que acontecem essas etapas. Então, olha só, vamos para o primeiro bloco. O primeiro bloquinho diz o seguinte, ó,
há muitos milhões de anos, os fitoplânctons e os zooplânctons, que são os seres vivos, né, após a sua morte, foram a matéria-prima do petróleo. Então, esses fitoplânctons e zooplânctons, eles morreram, né, obviamente, e foram a matéria-prima, ou seja, foi o início para que a gente conseguisse ter a formação do petróleo. Segundo bloquinho agora. Aí, olha só, ele diz o seguinte: os restos de organismos parcialmente decompostos foram enterrados sob camada de sedimentos. Então, olha aí os dois processos que a gente falou, decomposição e sedimentação. Então, a gente tem aí no segundo bloquinho os dois processos que a gente já comentou no slide anterior. Se a gente observar lá em cima dos bloquinhos, o que a setinha está dizendo para a gente? Aumento da pressão e temperatura ao longo do tempo. Então, conforme todos esses processos foram acontecendo, o que também estava rolando naquele momento? O aumento da pressão e temperatura ao longo do tempo. Beleza? Então, é a decomposição, sedimentação e, junto disso, o aumento da pressão e temperatura. Agora, vamos para o terceiro bloquinho. O que o terceiro bloquinho diz? Formaram-se hidrocarbonetos que migraram nas rochas até ficarem retidos. Então, esses hidrocarbonetos já começaram a ser formados. Estão vendo aí? Aqueles restos de organismos, com a ação, com a decomposição, a sedimentação e a ação da alta pressão e temperatura, começou a formar, então, aqueles hidrocarbonetos que vão dar origem ao petróleo. E eles começaram a migrar, então, para as rochas e ficaram retidos nessas rochas. Que rochas são essas? A gente já vai descobrir já já. No último bloquinho, então, o petróleo e o gás natural, né, que também é produto dessa decomposição e sedimentação, com ação de alta pressão e temperatura, eles começaram a se acumular e ficar retidos. E aí, nesse momento, é que a gente já tem lá, ó, o que a gente tem ali em cima no mar? A plataforma de exploração de petróleo, certo? Então, nesse momento, a gente já tem a nossa jazida de petróleo pronta, né, o nosso poço de petróleo, e a gente tem a nossa plataforma já explorando esse petróleo. Então, é como se já fosse nos dias atuais, esse último bloquinho aí, certo? O que a gente percebeu? A gente percebeu que, ao longo, né, com o passar do tempo, a camada de terra, ela foi o quê? Ela foi aumentando. Por que ela foi aumentando, gente? Porque isso a gente chama de sedimentos. Então, os sedimentos, com o tempo, né, eles vão se acumulando e isso fez aumentar, né, o solo oceânico. Isso a gente consegue perceber bem com as imagens. Muito bem, então, levando em consideração que aquele material orgânico, aqueles restos, né, de animais e vegetais, eles foram se acumulando, foram sendo sedimentados com o tempo, né, ao longo do tempo. Qual tipo de rocha, ou seja, onde o petróleo ele pode ser encontrado? Obviamente, ele vai ser encontrado dentro de rochas nas bacias sedimentares terrestres e marítimas, certo? Então, bacias sedimentares, por quê? Porque o petróleo ele veio, né, de sedimentos de animais, de restos de animais e vegetais. Então, a gente vai encontrar esse petróleo onde? Em rochas de bacias sedimentares, terrestres ou marítimas. Aí a gente tem uma figura, certo? De uma notícia, né, que eu encontrei na internet, que mostra pra gente uma rocha encontrada em uma bacia sedimentar terrestre, certo? Então, não é uma bacia sedimentar que fica embaixo do mar, é uma bacia sedimentar terrestre, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Então, observe que o petróleo escorre sobre essa rocha. Então, se a gente observar bem atentamente a figura, a gente vai ver que o petróleo está escorrendo, aquele líquido escuro, né? Está escorrendo de dentro da rocha, certo? Que é justamente esse local onde a gente vai extrair o nosso petróleo. Muito bem. Como podemos, então, agora a gente já sabemos como o petróleo é formado, já sabemos aonde encontrar o petróleo. Mas como que eu faço para extrair esse petróleo das rochas? A gente já falou que ele vai ficar acumulado nessas rochas sedimentares. Mas como que eu tiro eles de lá? Essa é a nossa pergunta. Então, para tirar esse petróleo de lá, a gente tem que fazer um processo de perfuração dessa rocha, que pode acontecer em terra, né, como a gente viu no exemplo lá dos Estados Unidos, ou em solo marítimo, que é o que a gente está mais acostumado de ver aqui no Rio de Janeiro, né?
Vocês com certeza já devem ter visto na Baía de Guanabara aquelas plataformas, certo? Então essas plataformas elas vão para alto mar para poder fazer a exploração do petróleo. Então aqui a gente está mais acostumado com a exploração de petróleo em solo marítimo. Então, em solo marítimo, ela é feita pelas conhecidas plataformas, certo? Então, agora a gente vai ver dois exemplos. Um exemplo de perfuração em terra para exploração de petróleo, né? Que é esse aqui, ó. Então, a gente utiliza esse equipamento que está sendo mostrado na figura para fazer a extração de petróleo em terra. E a conhecida, né, plataforma para fazer a extração do petróleo em solo marítimo. Se vocês olharem aí no cantinho da foto, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo um navio, certo? Então, a gente tem um navio próximo dessa plataforma. O que esse navio faz? É o navio de armazenamento de óleo, né? Ou seja, o navio de armazenamento do petróleo. A plataforma ela vai extrair aquele petróleo, vai perfurar as rochas em solo marítimo, extrair o petróleo. E para onde que esse petróleo que ela está extraindo vai? Esse petróleo vai ser abastecido para esse navio de armazenamento para que ele possa, né, levar o petróleo para a terra para poder ele sofrer refino, sofrer destilação, sofrer todos aqueles processos que a gente já conhece. Então aí vamos relembrar, né, a nossa aula passada, como que a gente faz para separar as frações do petróleo, ou seja, como que eu faço para separar aqueles diferentes hidrocarbonetos que a gente viu lá no início, né, da definição do petróleo. Como que eu faço para separar? Através da técnica de separação de misturas, que é qual? É a destilação fracionada, certo, gente? Aqui em cima, ó, destilação fracionada, que foi a técnica que a gente viu lá na aula passada. Então, a destilação fracionada é a técnica que nós vamos utilizar para poder fazer a separação das frações do petróleo. Então, aqui, se a gente for olhar essa figura, a gente consegue ver aquelas mesmas frações que nós estudamos na aula passada. Então, a gente tem na parte de baixo da torre, né, no fundo da torre, a gente tem as frações mais pesadas, ou seja, as frações com pontos de ebulição maiores. Que frações são essas? Olha lá, o betume, né, que é o que vai formar o asfalto, óleo lubrificante, óleo combustível, e ali a gente já tem o diesel que fica numa situação, né, meio que intermediária. Então, a gente tem as frações ali mais pesadas, óleo combustível, óleo lubrificante e o betume, né, que forma o asfalto, que seria o nosso resíduo de petróleo. E as frações mais leves, né, que seria ali, ó, o querosene, com muita temperatura de ebulição um pouquinho menor do que o intermediário, que é o diesel, a nafta, a gasolina, que nós utilizamos como combustível dos automóveis, e o gás de petróleo, o conhecido, né, GLP, que é o gás que quem ainda usa, né, aqueles botijões, né, de gás, é esse gás que a gente utiliza nesses botijões. Então, aqui a gente tem as diferentes frações que a gente consegue extrair, né, do petróleo bruto, daquele petróleo que a gente extrai da rocha, e a gente já estudou que frações mais leves sempre vão ficar no topo da torre, onde a gente tem as temperaturas de ebulição menores, e as frações mais pesadas sempre vão estar no fundo da torre, onde a gente tem as temperaturas de ebulição maiores, correto? E aí, então, agora vocês devem estar se perguntando, né? Caramba, poxa, o petróleo é tão importante, ele é tão utilizado, ele é tão, né? Ele tem uma importância tão grande na nossa sociedade. Quais são os produtos que eu consigo, né? Quais são os produtos derivados do petróleo? Quais são esses produtos tão importantes que a gente consegue obter a partir do petróleo? Alguns a gente já viu agora, quando a gente falou, né, da destilação fracionada do petróleo, que a gente falou da gasolina, do querosene, do gás de cozinha, que é o GLP. Então, a gente já conseguiu, com a destilação, ver alguns produtos que a gente consegue obter a partir do petróleo. Mas existem também outros produtos que são derivados do petróleo, mas que a gente precisa fazer outros processos para conseguir chegar nesses produtos, mas eles também utilizam petróleo como matéria-prima.
Alguns deles são plásticos, tintas, cosméticos, borrachas, tecidos e muitos outros. Se a gente olhar na figura, a gente já consegue identificar alguns deles. Olha lá, ó, plástico, o tecido ali com a camisa, né, com a meia. A gente tem também aqui, ó, o tecido com a camisa, com a meia. A gente tem aqui também, ó, os combustíveis, aqui o querosene, que é o combustível do avião, o diesel, que é o combustível do navio. A gente tem aqui também, ó, borracha com o pneu do carro, plástico aqui, ó, com o telefone, plástico também com o cartão de crédito. Então a gente tem, ó, plástico da garrafinha. Temos de várias e várias aplicações aqui na figura que a gente pode relacionar com o petróleo. Por isso ele é tão importante, né? Por isso ele é tão necessário. E aí é que está o grande problema, né? Se a gente viu que o petróleo ele é um recurso não renovável, ou seja, a gente não consegue, né, repor o petróleo na mesma velocidade que a gente tira ele, se nós, né, sermos uma sociedade tão dependente do petróleo, é um problema, correto? Porque a gente vai estar sempre o quê? Sempre precisando de petróleo por conta dessa grande quantidade de produtos que a gente necessita do petróleo, mas uma hora esse petróleo vai acabar. Então, por isso que é tão importante as pesquisas relacionadas, né, com o desenvolvimento de novos materiais que não necessitem do petróleo como matéria-prima. E também de novas fontes energéticas, como a gente já viu o carro elétrico, né? Já vimos algumas fontes energéticas que não necessitem também do petróleo como matéria-prima. Bem, e aí agora a gente tem então uma questão mais atual acerca do petróleo, que leva em consideração a camada de pré-sal, certo? Não sei se vocês vão se lembrar, mas em 2007, né, foi descoberto o pré-sal. O que é o pré-sal? O pré-sal é uma jazida de petróleo localizada a 7.000 metros abaixo do nível do mar. E ela vai desde o estado do Espírito Santo até o estado de Santa Catarina, né? Conforme eu disse, foi descoberto em 2007. Então, vamos olhar aqui para a nossa figurinha do lado. Essa figurinha ela está mostrando todas as camadas, né, de solo, né, que a gente tem, solo, rocha, areia, né, que a gente tem abaixo ali, né, da água, do nível do mar. Então, a gente tem ali o mar, mais ou menos 2.000 metros, e aí a gente tem essa primeira camada aí de areia e rocha. Essa primeira camada aí de areia e rocha é onde a gente tem as reservas de gás e petróleo que estão em exploração, ou seja, são as reservas de gás e petróleo que nós estamos explorando já atualmente, que já começamos a explorar, enfim, são aquelas que já, né, são exploradas usualmente. Aí a gente tem, então, uma camada de sal bastante grande, essa camada cinza que a gente está vendo no desenho é a camada de sal, e abaixo dessa camada de sal a gente tem o pré-sal, aonde estão essas novas reservas de petróleo. Então, olha só, a reserva de petróleo de que a gente usa é essa aqui, é a que está lá em cima, na primeira camada de areia e rocha. Passou, então, uma camada longa de sal e ali vem, então, o nosso pré-sal, abaixo dessa camada de sal extensa. Então, o pré-sal é um acúmulo, né, é uma região onde o petróleo se acumulou, está bem mais abaixo da reserva que a gente costuma explorar. Então, foi uma descoberta bastante importante e que trouxe uma nova alternativa, né, de exploração de petróleo aqui para o Brasil. Mas, né, nem tudo são flores nessa vida, concordam? Então, por mais que o petróleo tenha trazido, né, fontes energéticas, vários produtos derivados, ele não é também só bonzinho, ele também pode causar muitos problemas ambientais, se utilizado de forma incorreta, certo? O primeiro problema ambiental que a gente vai estudar aqui, relacionado com o petróleo, são os problemas de derramamento de petróleo, certo? Esse a gente está bastante familiarizado, né? Porque teve, né, um problema de derramamento de petróleo recente que aconteceu aqui no Brasil, em setembro, né, do ano passado, em setembro de 2019, que afetou regiões, né, do litoral ali nordeste e partezinha do litoral sudeste brasileiro. Aí, então, a gente tem uma foto
de uma praia no Nordeste, não sei exatamente em qual estado do Nordeste, mas uma praia no Nordeste, aonde a gente consegue ver essas manchas escuras de petróleo que vieram através do mar e acabaram ficando ali acumuladas na areia da praia. Então, olha que grande problema que isso causou para essas praias, né? Não só problemas de ecossistema, né? Como, por exemplo, a gente, né, sabe que essas manchas, né, de petróleo, elas ficam ali na água, elas não se dissolvem na água, certo? O petróleo, por ele ser orgânico, ele não vai se dissolver na água. Então, o que vai acontecer com isso? Ele vai formar aquelas manchas escuras, né, que ficam acumuladas ali na superfície do petróleo, ali na superfície da água, desculpe. Então, essas manchas escuras, né, de petróleo acumuladas ali na superfície da água, elas fazem o quê? Elas são muito tóxicas para aquele ecossistema. E não só para o ecossistema marítimo, mas também para o ecossistema ao entorno, né, que aconteceu aquele acidente. As aves que necessitam do alimento dos peixes, né, para poder sobreviver, enfim, vários outros animais que também estão envolvidos, né, com esse ecossistema. Essas manchas, elas além de serem de material tóxico para os peixes e para as aves, né, para os animais que vivem nessa região, ela também impede a fotossíntese das algas. Por quê? Imagina, a gente tem uma mancha escura em cima da água. Como que a luz ela vai entrar para poder realizar, né, ajudar, ser uma das matérias-primas lá da fotossíntese das algas? Então, não tem entrada de luz ali. Então, as algas que estiverem ali, abaixo daquela mancha, não vão conseguir fazer fotossíntese. E aí, se elas não conseguem fazer fotossíntese, a gente não tem produção de oxigênio e a gente também vai afetar o quê? A cadeia alimentar daqueles animais. Por quê? Tem animais que se alimentam da alga. Se a alga não consegue fazer fotossíntese, ela vai morrer. Então, aqueles animais que se alimentam dela já não vão ter mais alimento. Aí vão também morrer. E o animal que depende desse animal, né, que morreu, também não vai ter alimento, então ele também vai acabar morrendo e assim por diante. Então, esse impedimento da fotossíntese das algas, ele causa um problema em cadeia, certo? Ele vai causar um problema em toda uma cadeia alimentar daquele ecossistema. Então, aqui, só voltando para o nosso problema do derramamento de petróleo da região do litoral Nordeste e Sudeste, né, que aconteceu em setembro de 2019, eu marquei um trechinho de uma notícia que eu também encontrei na internet, que foi uma notícia que diz o seguinte, ó. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, 150 localidades de 9 estados foram atingidas pelas borras espessas do óleo, poluindo água, areia e comprometendo todo o ecossistema, né, conforme a gente já falou, configurando o que já é considerado o maior acidente ambiental em extensão do litoral do Brasil. Então, vejam, a gente tem esse derramamento, ele afetou não só o ecossistema, né, conforme a notícia falou e conforme a gente conversou aqui também, mas ele afetou também muito o quê? O turismo daquela região. Né? O Nordeste ele tem várias praias, aqui a região Sudeste também tem várias praias que são muito procuradas para o turismo. Então, esse derramamento ele não só afetou o meio ambiente, como, né, os ecossistemas e todo o entorno desse ambiente, como também afetou o turismo daquelas regiões, afetou também a economia daquelas regiões. Então, olha como um problema, né, de mau uso do petróleo, de mau transporte desse petróleo, causa diversas consequências trágicas para esse local que foi afetado. Bem, vamos falar agora então do segundo problema ambiental causado pelo petróleo, que é o problema da acidificação dos oceanos. Para a gente entender esse processo, né, de acidificação dos oceanos, eu trouxe esse desenhozinho aí para a gente, com as 3 etapas básicas do processo de acidificação, né, de oceanos. Então, a gente tem aqui, primeira etapa, o uso, né, dos combustíveis fósseis lançam carbono na atmosfera. Então, quando a gente tem, né, os combustíveis que são derivados do petróleo, os combustíveis fósseis, eles, ao serem queimados, né, como acontece nos automóveis,
eles vão lançar carbono na atmosfera. Lançam carbono na atmosfera de que forma? Aí já entra a nossa segunda etapa. Vão lançar o carbono na atmosfera na forma de CO2, na forma de gás carbônico. Então, o que esse CO2 ele vai fazer? Né? A gente viu, primeira etapa, queima dos combustíveis fósseis vão lançar carbono na atmosfera. Segunda etapa, esse CO2, né, que é o produto da queima dos combustíveis fósseis, eles vão para a atmosfera. Uma vez na atmosfera, o que esse CO2 ele vai fazer então? Agora a gente vem para a nossa terceira etapa. Parte desse gás carbônico, ou seja, parte desse CO2, ele vai ser absorvido pela água do mar, formando o ácido carbônico, ou seja, formando um ácido, certo? E aí, qual o problema da gente ter esse ácido, né? esse aumento da acidez do mar? Por exemplo, as conchas que estão, né, localizadas ali naquele ambiente marítimo, elas são facilmente dissolvidas em ambiente mais ácido. Então, essa acidificação dos oceanos pode destruir as conchas que estão ali naquele ambiente. Além disso, existem seres vivos, né, que vivem nesse ecossistema, que eles estão acostumados com uma certa acidez do mar. Se eu aumento essa acidez, o que eu faço com esses organismos vivos? Eu estou mudando o ambiente que eles estão acostumados. Então, eles podem não conseguir se adaptar e acabar morrendo, certo? Então, esse aumento da acidez do mar, ela tem várias consequências trágicas para os animais que vivem ali, né, naquele ambiente. E agora, né, o terceiro e último problema ambiental causado pelo petróleo está relacionado com o aquecimento global. Vocês com certeza já ouviram falar do aquecimento global. E o aquecimento global está relacionado com a intensificação do efeito estufa, né? Efeito estufa, vocês com certeza também já devem ter ouvido falar sobre o efeito estufa. Bem, então como é que acontece esse processo, né? A gente tem ali a nossa atmosfera e o Sol, certo? Então, o Sol ele está ali e ele emite radiação que vai aquecer a Terra, certo? Ou seja, uma parte dessa radiação que o Sol libera, ela vai conseguir atravessar a atmosfera para poder aquecer a superfície terrestre, né, mantendo uma temperatura adequada para a nossa sobrevivência. Depois, né, se a gente não tiver os gases de efeito estufa, que a gente vai conversar já já, o que acontece com essa radiação? Ela vai entrar na atmosfera, vai aquecer a superfície terrestre e depois ela vai ser liberada novamente, ou seja, ela vai atravessar a atmosfera novamente e vai voltar, certo? Qual é o problema dos gases como o CO2, né? Que são os gases liberados pelos combustíveis fósseis que vêm do petróleo? O problema desses gases é que justamente a gente tem o CO2 que é liberado do petróleo e esses gases eles formam como se fosse uma capa, né? Que não permite que essa radiação ela saia da atmosfera. Então ela entra, mas depois quando ela vai sair ela fica presa. Então, gases como o CO2, né, e o metano, que a gente também já falou lá no início, no primeiro slide, eles intensificam o efeito estufa e não permitem que o excesso de calor saia da atmosfera. Então, aquele excesso de calor que deveria sair, né, para a atmosfera, se não tivesse esses gases, eles vão ficar acumulados. E aí, quando esse excesso de calor fica acumulado, o que acontece? Aumento da temperatura global, que é justamente o aquecimento global. Certo, galera? Aí ó, só para fixar bem, a setinha mostrou para gente essa segunda etapa dos gases, né, prendendo o excesso da radiação que vem do Sol na superfície terrestre, causando então um aumento das temperaturas que são, né, a consequência do aquecimento global. Bem, vamos exercitar um pouquinho agora, então? Vamos lá para a nossa questão 1. A questão 1, gente, essas questões tem na apostila de vocês. Então, se vocês quiserem depois marcar na apostila de vocês e tudo mais, vocês podem marcar tranquilo, tá? Todas essas questões eu tiro da apostila de vocês mesmo. Então, a questão 1 diz o seguinte, ó. A destilação fracionada é um processo muito utilizado
para a separação dos hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, como representado na figura abaixo. Então, a gente tem aí a figurinha da torre de destilação e os números, né, de que correspondem às saídas das frações do petróleo. A gente tem o 1 na base, o 2 lá em cima, o 3 bem pertinho do 2 e o 4 ali na região intermediária. Aí ele fala o seguinte: assim, ao realizar o fracionamento, os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Então, vamos olhar lá, o 1. Por exemplo, o 1, ele está onde? Ele está na base da torre. Se ele está na base da torre, isso significa que ele tem um ponto de ebulição o quê? Muito alto. Então, é uma fração pesada do petróleo. Ele não vai estar na forma gasosa, porque ele não vai conseguir se transformar em gás. Então, vamos olhar as alternativas. Ó, a alternativa tem gás de cozinha, asfalto e gasolina. A gente sabe que o gás de cozinha é uma fração o quê? Leve, então ela vai sair aonde? Lá no topo. A gasolina também é uma fração leve, então ela também vai sair lá no topo da torre. Só sobra então quem? O asfalto. Então, só pode ser ou a letra C ou a letra D. Vamos continuar analisando. Ó. O 2. O 2 é o que está onde? É o que está no topo da nossa torre. Então, ele é o que vai sair na forma gasosa, certo? Então, entre a gasolina e o gás de cozinha, quem é que está na forma gasosa? O gás de cozinha. Então, só pode ser a alternativa C, correto? E ali só ficou faltando o quarto, né? A quarta alternativa. Deixa eu olhar aqui na apostila de vocês, para poder a gente ver certinho quais são as alternativas. Ó, a letra C é asfalto, gás de cozinha, gasolina. Então, a gasolina é o nosso 3 aqui, ó. 3 é a gasolina. 1 é o asfalto, que é o mais pesado. 2 é o gás de cozinha, que é o mais leve. E, por fim, é o 4, que é o óleo diesel, que fica ali, né, pertinho do asfalto, quase na região intermediária. Correto? Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 2. A questão 2 é o seguinte, ó. O butano é um dos componentes do gás de cozinha. Ele possui ponto de fusão igual a menos 138 graus Celsius e ponto de ebulição igual a menos 1 grau Celsius. Qual é o estado físico, qual o seu estado físico na temperatura de menos 10 graus Celsius? Justifique. Então, vamos montar essa questão? Vamos organizar esses dados? Vamos primeiro montar assim, ó. Vamos organizar da seguinte maneira. A gente sabe que antes do ponto de fusão, qual é o estado físico que a gente tem? Sólido, certo? Depois do ponto de fusão, é o estado líquido. Antes do ponto de ebulição, estado líquido. Depois do ponto de ebulição, gasoso. Então, a gente organizou dessa forma. Ó, sólido, temperatura de fusão, líquido, temperatura de ebulição, gasoso. Beleza? Beleza. Agora, a gente vai escrever os dados da questão. Então, vamos lá. Ó. Qual que é o ponto de fusão que foi dado na questão? Menos 138 graus Celsius. E quem é o ponto de ebulição que foi dado na questão? Menos 1 grau Celsius. Então, eu vou escrever essa temperatura ali embaixo do ponto de fusão e ponto de ebulição que eu escrevi antes. E qual é a temperatura que foi dada na questão? Ou seja, qual é a temperatura que eu quero descobrir o estado físico? Menos 10. Então, aonde que o menos 10 está localizado? Ele está localizado entre o menos 138 e o menos 1, certo? Então, a temperatura do estado físico que eu quero encontrar, ela está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, qual é o estado físico que eu tenho? Líquido, certo? Então, por essa organização, eu consegui descobrir que o estado físico do butano, né, na temperatura de menos 10 graus Celsius, só pode ser, então, estado líquido, porque essa temperatura estava entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Certo, gente? E agora, nossa última questãozinha sobre problemas ambientais. A questão fala o seguinte, ó, vazamentos de petróleo no mar podem formar uma camada escura sobre a superfície da água. Que impactos essa superfície pode acarretar na vida dos organismos, mesmo os que vivem em maiores profundidades? Então, ó, vamos lembrar lá dos problemas que a gente conversou na parte de derramamento de petróleo? Lembra que a gente falou que aquela mancha escura, o que aquela mancha escura fazia
com aqueles organismos ali do ambiente? Ela impedia o quê? Ela impedia a fotossíntese das algas, certo? Então, ao impedir a fotossíntese das algas, qual era a consequência disso? A gente trazia, né, um problema para a cadeia alimentar daquele ecossistema. Então, olha só, qual é a resposta então dessa questão? Essa camada escura na superfície impede a fotossíntese das algas, interferindo nas cadeias alimentares desses organismos, ou seja, tanto dos organismos que vivem ali naquela região, né, no mar, quanto também os organismos que estão no entorno, como as aves, que dependem do alimento, né, do mar para sobreviver e etc. Além disso, com as algas impedidas de realizar a fotossíntese, a produção de oxigênio naquele ecossistema cairá, afetando também a vida desses organismos. Então, a gente também falou, né? Sem poder fazer fotossíntese, a alga não consegue produzir oxigênio. Então, com isso, a gente também vai afetar a vida dos organismos que vivem naquele ambiente. Então, gente, é isso. Esse é o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, certo? Então, até a nossa próxima aula. A gente se vê no capítulo 6 agora, que é o próximo capítulo depois desse aqui, beleza? Tchau, tchau, galera!